Magnetismo. O magnetismo é sem dúvida uma das áreas da física mais interessantes e fascinantes que existe, e a gente sabe muito bem que quando a gente pega um material que contém ferro na sua estrutura e aproxima de um ímã, o ímã permanece unido ao mesmo. Por outro lado, se eu pegar um objeto feito de ouro, prata ou cobre, como esse disco que eu mostro aqui para vocês, e aproximar o ímã não permanecerá unido, eu consigo removê-lo com muita facilidade. No entanto, existe aqui, quando eu aproximo o ímã do disco de cobre, existe um fenômeno físico muito interessante que pode ser descrito como o princípio que governa um freio magnético, e a gente tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Então, a pergunta que surge é: por que alguns objetos são atraídos por um ímã e outros não? Eu vou responder essa pergunta para vocês. Se você se interessa, fica até o final do vídeo, que são questões super interessantes do ponto de vista físico. A resposta para essa pergunta está intimamente relacionada à física quântica. Se você não sabe, a física quântica é o mesmo, quando a gente fala física quântica, é o mesmo que mecânica quântica. E mecânica quântica é a parte da física que governa, que descreve, que constitui ou possui as leis que regem o mundo atômico. Quando eu vou descrever elétrons, eu preciso da mecânica quântica. Daí você vai falar, mas por que está esse fenômeno de atrair ou não um objeto, utilizando um ímã, ele está associado à física quântica? Eu vou descrever isso para vocês a partir de agora. A matéria é constituída por átomos. Átomos possuem núcleo, leia-se, o núcleo é composto de próton mais nêutrons, e uma eletrosfera. Eletrosfera, o nome é sugestivo, nós temos elétrons circundando esse núcleo. E a gente sabe que se nós unirmos átomos, a gente tem moléculas. A molécula mais famosa é a molécula da água, 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio, H2O. E o que ocorre é o seguinte: se nós pegarmos a tabela periódica, nós temos ali uma lista enorme de elementos químicos. Cada elemento químico possui um número específico de elétrons, tá? E esses elétrons eles vão ser responsáveis pelas propriedades físicas daquele elemento químico ou do material que constitui aquele elemento químico em particular. Agora, voltando de uma maneira mais específica, além desses aspectos que eu coloquei para vocês, a gente tem que entender que cada elétron possui uma propriedade magnética intrínseca. É como se um elétron fosse um diminuto magneto. Essa propriedade, essa característica do elétron é chamada spin, que foi descoberto há cerca de 100 anos atrás. E quando nós tomamos um átomo e a gente vai descrever de acordo com a mecânica quântica, nós precisamos obedecer 2 regras em princípio. Uma delas é o princípio da exclusão de Pauli, e a segunda, aí sim uma regra, é a regra de Hund. Em outras palavras, quando eu vou ocupar os níveis energéticos num átomo, eu vou fazer ali a distribuição eletrônica, a gente costuma dizer isso no ensino médio, eu vou precisar obedecer às leis da mecânica quântica. E o que acontece? Quando eu faço a distribuição eletrônica num átomo específico, ele pode ou não ter uma característica magnética. Em outras palavras, a gente costuma dizer, existe um momento magnético resultante que dá origem ao ferromagnetismo. Agora eu vou ser mais específico aqui, que é exatamente esse fenômeno do material ou de um objeto ser atraído por um ímã. Isso é o ferromagnetismo. Existem outros fenômenos, outros tipos de manifestações magnéticas, eu só vou mencionar aqui, por exemplo, diamagnetismo, paramagnetismo, ferrimagnetismo, antiferromagnetismo e muitos outros tipos de excitações exóticas do ponto de vista magnético. Agora voltando, então, por que alguns objetos são atraídos e outros não são atraídos por um ímã? Porque isso está associado às características ou à propriedade magnética de um elemento químico específico. Leia-se, ele possui momento magnético líquido resultante? Sim ou não? Se a resposta é sim, ele provavelmente, ou existem leis que nos mostram, leis físicas que nos mostram
que descrevem que ele deve sim ser suscetível, a gente chama de suscetível, é daqui que surge o termo suscetibilidade magnética. Ele vai ser suscetível a um campo magnético externo produzido, por exemplo, por um ímã. Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar no tema, eu deixo aqui duas referências bibliográficas para vocês. A primeira delas é o livro do professor Steve Blundell. É um livro super interessante, ele começa com uma base muito apropriada, desde conceitos assim bastante simples até conceitos super avançados no magnetismo. O título da obra é Magnetismo na Matéria Condensada. Vou deixar o título aqui na descrição do vídeo. O segundo livro, já mencionei no canal, o título é Introdução à Física do Estado Sólido, do professor Charles Kittle. Tá? Essa aqui é uma edição em português. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, por favor deixe o seu like, se inscreva no canal, divulgue. Boa física, bons estudos, se cuidem e até a próxima.